No ar, mais uma edição do programa Visão Livre. Esta semana, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça concedeu a indenização aos familiares do capitão Carlos Lamarca. Lamarca era capitão, inclusive, do Exército Brasileiro, desertou do Exército em 69, um pouco antes, inclusive, mas em 69 ele morreu num combate com as forças leais ao governo brasileiro. E agora ele foi reconhecido e ganhou o posto de general de brigada. Então, ele desertou do Exército, ganhou o nome de quem estava lutando pela democracia frente ao regime militar. Na verdade, ele queria implantar no país, lutou para isso, correu risco para isso, para implantar uma ditadura comunista no país. E agora, o bondoso, o generoso Ministério da Justiça, através da sua comissão de anistia, decidiu por essa indenização. E ainda vai de luvas mais um montante de R$300 mil, 100 mil para a viúva e 100 mil para cada filho, para os seus 2 filhos, então 200 mil mais 100, R$300 mil. É bom lembrar que o Lamarca, muito embora combatesse o regime militar aqui instalado a partir de 64, mas ele não tinha nenhum compromisso com a democracia. Ao contrário, ambicionava chegar ao poder também por um regime militar e implantar no Brasil um modelo socialista nos moldes da União Soviética. Portanto, de santinho, de democrático, não havia nada. No entanto, a nossa esquerda, inclusive os nossos intelectuais, dão um tratamento glamuroso para aqueles que tombaram, aqueles que morreram na guerrilha, tratando-os como se fossem democratas que estavam lutando, que faziam parte da resistência democrática. Ora, tivemos alguns democratas, de fato, que pereceram durante o regime militar. Mas não é o caso dos guerrilheiros. Os guerrilheiros não lutavam para derrubar a ditadura, lutavam para trocar a ditadura que aqui estava, certamente por uma ainda pior. E a Comissão de Anistia, ela foi instituída para indenizar aquelas pessoas que foram presas pelo regime militar e que pereceram durante o período em que estava sob custódia do Estado. Corretíssimo. No entanto, isso não pode se aplicar àqueles que estavam correndo risco numa aventura de enfrentamento, inclusive usando armas do próprio exército, desviado do exército, para implantar um novo regime no país que não tinha nada com democracia. Aqueles que insistem em dizer que a guerrilha no Brasil visava derrubar a ditadura e estabelecer a democracia, de duas uma, ou estão mentindo deliberadamente, ou são ingênuos demais. Eu fico com a primeira alternativa. Mas a você, contribuinte, sobra aí a continha para você pagar. 300 mil de luvas, que seria de imediato, e mais uma indenização, uma pensão aí de R$12.125, que seria o salário do general de brigada, o mesmo salário do presidente da República. Pois é assim que a gente afunda, Um país pobre como o nosso dá o luxo de indenizar, de fazer uma indenização com aquele que não foi vítima do Estado e não tinha nenhum compromisso com a democracia. E ainda em Brasília, continua o quê? Ao vexame da história do Renan Calheiros. O presidente do Senado, enrolado, complicado,
mas mesmo assim continua tendo o apoio dos senadores. E pasmem, senhores, o Partido da Ética, vocês se lembram? Vocês conhecem o Partido da Ética? Pois é, está empenhado, está atuando decididamente para proteger o amigo do presidente, o amigo Renan Calheiros, né? Uma história toda que a revista Veja tem revelado, que a Rede Globo também revelou, das notas fiscais frias, aquilo tudo que todo mundo já conhece. Mas mesmo assim, ninguém quer pensar em investigar o homem ou punir o homem. O que está sendo feito por quem não teria nenhum compromisso com isso, que é a própria imprensa, que no caso a revista Veja e o jornal, a emissora Rede Globo, através da equipe do Jornal Nacional, que tem levantado alguns dados. Inclusive os demais segmentos da imprensa têm ficado aí caladinho, né? Estão caladinhos os demais segmentos, e os senadores lutando para cobrir a coisinha feia que ficou aí, né? Pois é, o Partido da Ética, os puros, os bons, se transformaram agora nos cúmplices das maracutaias do presidente do Senado, Renan Calheiros. É mole ou vocês querem mais? Pode ter mais, né? É bom sempre lembrar que o fundo do poço também tem subsolo. E ainda, no cenário nacional, está aí o movimento estudantil doido, desesperado para achar uma causa. Invasão da USP, já mais de 40 dias, da reitoria da USP, invasão de algumas reitorias, de algumas diretorias, da Unesp, da reitoria do Federal do Paraná, em Pernambuco, na Federal do Rio de Janeiro ontem. Mas qual é o maior problema dos estudantes universitários brasileiros hoje, do movimento dos estudantes universitários, né? É achar uma causa, gente. Eles não têm uma causa para lutar, né? E aí ficam procurando as migalhas que sobram. Num momento de democracia, de Estado funcionando plenamente, né, das instituições funcionando plenamente, fica duro para os estudantes. Tempo esgotado, o programa Visão fica por aqui. Até a próxima edição.